Estamos voltando com o programa Pé na África, hoje, onde estamos conversando com o professor Kabengele Munanga, né? O tema do assunto de hoje é o negro no Brasil. Dando continuidade para o que nós terminamos antes do intervalo. Bom, professor, estávamos falando da questão do formato do racismo no Brasil, né? E é engraçado, professor, essa questão da mestiçagem, de se criar um formato que confunde, que destrói a identidade ou deixa o negro, enfim, ou o afrodescendente, enfim, enfraquecidos, né? Nesse sentido, a gente está falando que ele é diferente dos Estados Unidos por uma questão histórica, etc. e tal. Enfim, de qualquer forma, racismo é racismo, né? Atinge as pessoas, né? Acaba com a vida das pessoas, né? Mas, enfim, se tratando do Brasil, já ouvi em alguns depoimentos, em alguns lugares, essa afirmação, até algumas entrevistas com o senhor, Kabengele Munanga, que o racismo aqui no Brasil, nesse sentido, ele é uma arma perfeita, né? Como é que o senhor coloca isso? É um crime perfeito. Certo. Isso é importante falar. O que é isso? Porque as pessoas têm que entender que o racismo é uma coisa muito mais grave, muito mais profunda. Porque muitas vezes é julgado como simplesmente um preconceito, não sei o quê. O racismo é uma coisa muito mais profunda do que isso, professor Kabengele Munanga. Como é que é isso? Utilizaria para caracterizar isso a expressão do Nobel da Paz, um judeu Nobel da Paz. Uhum. Wiesel, que diz que o carrasco mata sempre duas vezes. A segunda vez pelo silêncio. O racismo à brasileira mata duas vezes. Mata mesmo fisicamente. As pessoas são discriminadas, são vitimizadas. A segunda vez, mata a consciência das próprias vítimas da sociedade brasileira, mata a consciência de todos os brasileiros, prejudica o processo de mobilização, de conscientização do povo brasileiro dentro de um problema grave da sua sociedade. Aí vem aquele famoso mito de democracia racial. Nós não somos racistas. Os racistas são os outros, são os americanos, os sul-africanos do regime do apartheid. Nós somos povo mestiço. Ninguém é negro, ninguém é branco. Quem vai discriminar quem? Será que não é racismo no Brasil porque somos todos mestiços? Aí tem o que eu chamo de utilização, uso político da mestiçagem para escamotear os problemas da sociedade brasileira. Tem o uso político da personagem mítica, pessoa como Pelé, estrela de futebol, de cinema, para dizer, olha, basta você ser bem-sucedido na vida, em termos de classe média ou de riqueza, todas as portas do céu do Brasil são abertas. Nós não somos racistas, a questão nossa é simplesmente uma questão de classe social. E a realidade, o cotidiano, mostra que não é bem isso. Não, se formos citar exemplos de que a realidade não é bem essa, porque eu já tive casos, ou o senhor também já teve casos que comprovam, né, que o racismo ele é profundo e ele é independente da classe social. Ele acontece em todas as instâncias, em todos os lugares. Simplesmente quem tem dinheiro pode comprar, ou pode pagar um bom advogado, né? Mas o racismo ele existe, né? Agora, pegando o gancho da mestiçagem, né, da maneira como o senhor colocou, eu queria até, bom, todo mundo sabe aqui que o professor Kabengele Munanga já escreveu vários livros, né? Entre esses livros, para poder pegar esse gancho, tem um livro Rediscutindo a Mestiçagem, né? Que é uma grande referência, muito lido, muito procurado, né? Um livro que, para a gente entender como que essa questão, o manuseio político da questão da mestiçagem, ele faz parte desse racismo, desse crime que é bem articulado, manipulado aqui no Brasil. Então, como é que o que levou o senhor a escrever essa rediscussão da mestiçagem no Brasil, por esse ponto de vista? Como o próprio livro intitulado Rediscutindo a Mestiçagem, eu parti da mesma crítica daquelas pessoas que dizem que somos todos um povo mestiço,
um povo miscigenado a partir das ideias do Gilberto Freire. Claro, isso não quer dizer que o brasileiro não é um povo mestiço. Isso seria negar a própria genética do brasileiro. Mas eu queria mostrar que essa ideia de pensar que somos todos mestiços vai acabar impedindo o processo de construção da identidade de outros segmentos étnicos da sociedade brasileira. Porque os índios, apesar dos massacres, estão crescendo democraticamente. Há alguns grupos indígenas, uma pessoa chama de tribo, eu não gostaria de utilizar essa palavra preconceituosa, chamaria etnia ou grupos indígenas, existem. Esses povos todos não são mestiços. Se olharmos algumas regiões do Brasil, como o sul do Brasil, onde temos muito descendente de origem italiana, alemã e outra, apesar da pureza ser um mito, essas pessoas se consideram brancos. Por que não vamos botar todas essas pessoas na categoria de mestiço? Porque o que conta é a fenotipia e a aparência. Essa aparência existe no Brasil, não é negativo, é uma diversidade. A diversidade, eu costumo dizer que ele está na natureza, é a coisa mais natural na espécie humana, essa diversidade é uma riqueza. Por que não nós vamos negar essa diversidade africana, dizer que todo mundo é mestiço? Então, isso prejudica o processo de construção de identidade de outros segmentos étnicos da população brasileira. Ou identidade dos afrodescendentes, que perderam as informações sobre suas origens na África, que não conhecem mais de que lugar da África foram trazidos, que etnia, a única referência é a África, não tem outra referência. Enquanto outros povos, outros brasileiros de ascendência europeia, podem dizer, olha, meus antepassados são oriundos da Itália, da Espanha, da Alemanha. É por isso que nós temos processo de construção de identidade étnica, identidade gaúcha, identidade italiana e outra. Mas por que em nome da mestiçagem nós vamos impedir para os outros construírem suas identidades, construíram sua história, que faz parte da história do Brasil. Eu costumo dizer que a identidade brasileira é uma identidade plural, partilhada para todos os brasileiros. Professor, eu queria saber aqui do senhor, aproveitar a sua presença, né? E saber, assim, dentro das ações afirmativas, dentro dessa busca, dessa luta toda, quais foram para o senhor, né, claramente, visivelmente, por enquanto, pelo menos, as grandes conquistas? Bom, a grande conquista, apesar da resistência, porque se criou uma polêmica muito grande em termos das políticas de ação afirmativa, há algumas correntes dentro da intelectualidade brasileira e da mídia acharam que as cotas chamadas raciais seria reconhecimento das raças no Brasil, isso vai trazer conflito no Brasil. Aí utilizaram de novo a categoria mestiço. Por que reconhecer a raça no Brasil quando nós somos todos mestiços? Isso foi o grande debate. Os outros disseram, não se trata de trazer a raça no Brasil, trata-se de corrigir os efeitos negativos do racismo no Brasil. Só podem ser corrigidos através de políticas específicas, focadas, porque as políticas chamadas universalistas não são capazes de atingir os outros. Claro. Então, a grande conquista desse debate é que alguns segmentos da população brasileira se conscientizaram, porque o racismo não era uma coisa falada no Brasil, era uma coisa estudada na academia, mas graças ao debate sobre cotas, esse debate está entrando um pouquinho no tecido da sociedade. E houve algumas conquistas, porque muitas universidades brasileiras, não são todas, fala-se hoje de mais de 100 universidades que entraram nas políticas de afirmativa, que tem cota, universidades federais, universidades estaduais, etc. Mais do que isso, as cotas não aproveitaram apenas negros, não.
Várias universidades fizeram um corte a partir de escola pública. Uma X cota para negro da escola pública, uma X cota para branco da escola pública. O outro que recusaram trabalhar com o conceito de cotas raciais, trabalham com o conceito de cotas sociais. Se não fosse debate sobre cota, ninguém ia pensar para implementar cotas sociais nas universidades. Afinal, eu acho que é a população brasileira, todas que está ganhando com esse debate sobre cotas, porque os beneficiados estão em todos os grupos. Pois é. Vocês acabaram de ouvir, né, essas palavras sábias do professor Kabengele Munanga. Professor, muito obrigado. Né? Eu tenho certeza que 2 programas, 3 programas, 4 não bastam para o que o senhor tem a ensinar. Né? Além de tudo que o senhor já andou ensinando por aí, nas faculdades, enfim, em doutores que formou, etc. e tal. Muito obrigado pela sua presença nesse programa. Também eu agradeço a oportunidade. Lembrando a vocês que este programa tem o apoio das lojas Segue Imagem, pioneira em circuito fechado de TV e interfonia. O site da Segue Imagem é www.segueimagem.com.br. Pessoal, o programa Pena África de hoje fica por aqui e até a próxima.